Muito boa noite, boa tarde, bom dia para você ligado aqui na Lei do Futebol. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema é sobre Barcelona do Guardiola e Real Madrid do Zidane. Então, para a gente já começar aqui quente, primeiro vou apresentar, vamos lá, Arthur, se apresenta aí, fala um pouquinho. Fala galera, beleza? Muito prazer estar aqui de novo com vocês. Espero que vocês gostem desse debate. Tem tudo para ser maravilhoso, rapaziada. Vamos para dentro deles. Vai, Joaca, fala também um pouquinho aí, garoto. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o momento que vocês estão ouvindo nosso podcast. Só gratidão por estar em mais um podcast aqui com vocês e vamos para cima. Show de bola, show de bola. Renan, fala um pouquinho, Renan. Fala, minha rapaziada. Bem-vindos a mais um podcast. Muita leitura, muita polêmica. Pra mim nem tanta, mas muita polêmica hoje aí. Rapaziada se amarra nessa discussão, enfim. Tamo aí pra mais um dia de leitura. Tamo junto. Agora sim, Lucas Sampaio, nosso Nicola dos bastidores. Fala aí. Muito boa tarde, bom dia, boa noite para você que nos acompanha. O Gabriel me deu uma cortada aí ao vivo, mas tudo bem. Fala galera da leitura, que gosta de fazer a lei, acompanha a gente. Muito obrigado de novo. E vamos seguir, vamos tocar o barco aí. Rapaz, eu tive que te cortar, infelizmente. Mas a vida é assim, mano, já vai se acostumando. Mas beleza, vamos começar aqui com uma pergunta muito boa. Então, primeiro a responder essa pergunta vai ser o Arthur, porque novato é assim. E vamos lá. Arthur, qual dos dois técnicos que você considera o melhor e por quê? Então, cara, essa pergunta pra mim é um pouco complicada de responder, não só por eu ser completamente fã do Zidane, mas porque, cara, o Guardiola implementou um futebol, implementa nos clubes que ele passa, que é absurdo, é o futebol mais bonito assim que a gente vê nos últimos 10, 11 anos, né, cara? Ganhando títulos sempre por onde passa, conquistando grandes taças, formando grandes times, jogando grandes jogos, um futebol bonito. Mas Zidane é aquela coisa, né, cara? O cara que ele chegou e ganhou. O cara não deu espaço para a derrota, lógico. Ele treinou um time só, praticamente o mesmo time, mas ele chegou no Real Madrid, ganhou tudo praticamente que disputou. Mas em questão de ser melhor treinador, para mim o Guardiola é o melhor treinador do mundo, é incomparável. A Zidane é um cara extremamente vencedor, que ainda falta um pouco para ele chegar, talvez, no que o Guardiola representa como treinador. Então, já seguindo nesse gancho aí, eu respondo que o melhor é o Guardiola. Para mim, ele representou muito mais do que uma geração vitoriosa do Barcelona. Ele representou uma revolução na forma de jogar futebol, entendeu? Ele representou uma Espanha de 2010 campeã do mundo, com o legado do seu jogo no Barcelona. Ele ganhou 2 Champions e 3 ligas, né? E o Zidane foi o contrário. Agora acho que com a terceira, né? Enfim, eu acho que o Guardiola, ele tem mais tempo de carreira, ele foi mais revolucionário, mais marcante para a história do futebol do que o Zidane, mesmo sendo menos vitorioso, eu acredito. Mas ele conseguiu também se reinventar durante a carreira. A gente vê um estilo do Guardiola lá no Barcelona, a gente vê um outro Guardiola no Bayern, e hoje a gente vê um outro Guardiola no City, de mais agressividade, de um jogo mais agudo. Então a gente vê um técnico absurdo que se reinventa conforme o time que ele pega, entendeu? Enfim, vamos de Guardiola nessa aí. Eu acho que essa discussão de quem é o melhor e quem é o maior é um pouco mais difícil, um pouco mais apertada, né? Se a gente for olhar o melhor, é um pouco mais apertado, porque melhor envolve também muito título. Mas para mim é indiscutível que o Guardiola, assim como eles falaram, é o melhor. O Guardiola teve influência
na Espanha, campeão do mundo em 2010, e também a gente tem que falar que teve influência na Alemanha, campeã do mundo em 2014, né? Porque naquela época ele treinava o Bayern. Mas se a gente for olhar por questão de títulos, fica um pouco mais apertado, porque o Zidane é um técnico muito vitorioso, então tem que dar um mérito a ele. Na questão do melhor, eu acho que fica próximo, mas o Guardiola, para mim, é melhor, porque para mim o estilo de jogo, como o time ataca, como o time recupera a bola, é melhor de se ver, é melhor do que o do Real Madrid do Zidane. Eu entendo perfeitamente os pontos de vista dos meus amigos aqui, e é o seguinte, para responder quem é melhor, eu vou tentar dizer que o Zidane, na minha concepção, é o melhor, pelo fato de o Zidane ele ser a chave de engrenagem para esse Real Madrid tão vitorioso ser o que é. Então, o Zidane ele conseguiu encaixar as peças num elenco que era extremamente bom e que não conseguia ganhar, e ele deu a engrenagem necessária para o Real Madrid. E hoje que nós estamos falando em 2020, no caso, ele conseguiu dar para esse Real Madrid um mesmo estilo de jogo, não tendo um elenco tão bom. Então eu considero o Zidane um grande treinador, sim, que é um dos melhores da história, tá no top 10, e eu acredito que ele, neste momento, esteja melhor. Então eu acho que é o seguinte, o Zidane ele é um excelente treinador, como o Guardiola, dito pelos meus amigos aqui, é um ótimo treinador, mas o Zidane é a chave da engrenagem para esse Real Madrid ser o que é. Muitos criticam o Zidane e falam que ele, entre aspas, copiou o estilo de jogo do Carlo Ancelotti, botou o time para jogar, mas não é assim que funciona. Eu acho que o Zidane trouxe muitos conceitos para o Real Madrid novos, ele mudou a concepção do time, o time se tornou mais agressivo também, como muitos já citaram, e o Zidane ele tem menos tempo de carreira, e pelo que ele ganhou, ser comparado com o Guardiola pelo mesmo período de tempo como técnico, o Zidane é melhor. E o Zidane vai ser melhor, porque fazendo uma projeção de carreira para ele vai ter, o Guardiola tem muito mais tempo e o Zidane tem muito mais tempo para se provar, mas nesse espaço curto de tempo comparado, o Zidane é melhor. Não, gostei que vocês já foram bem embasados nessa primeira pergunta e trouxeram algumas opiniões até divergentes aí. O Joca agora falando sobre o Zidane, mas enfim, vou dar minha opinião rapidinho aqui para não me estender muito e só complementar o que vocês já falaram. Mas na minha humilde opinião, o Guardiola, ele além de melhor, ele é maior do que o Zidane. Por quê? Primeiro, o Zidane, ele chega no Real Madrid com um time já consolidado, um time já bem montado, com o Cristiano Ronaldo jogando no auge, e aí ele ganha as três Champions e 3 Mundiais de Clubes. Óbvio que é mérito dele também como técnico, mas o Guardiola, para mim, o diferencial para ele ser melhor e maior que o Zidane é o fato do Guardiola ele trazer uma inovação no futebol. O que acontece? O Guardiola ele já chega implementando o famoso tic-tac, né, trazendo toda a ideia de compactação, pressão, posse de bola, e isso é uma parada que revolucionou o futebol, que já vinha sendo jogado naquele esquema de 4-4-2, bem mais espaçado, como antigamente. Então, pelo fato dele revolucionar o mundo do futebol com essa tática e estar até hoje mostrando que ele é um excelente treinador, ganhou 2 títulos do campeonato inglês seguidos com o Manchester City recentemente, ganhou, foi vitorioso no Bayern, foi vitorioso no Barcelona, então ele mostra que ele foi vitorioso por onde ele passou. E o Zidane eu também acho um excelentíssimo treinador, óbvio que ele traz suas táticas também, suas qualidades, mas ele ainda tem um pouco a provar e a mostrar para o Guardiola que mostrou. Mas então, seguindo aqui com esse raciocínio, eu já queria perguntar para vocês se esses 2 técnicos, podemos dizer assim, que se eles estão na mesma prateleira no mundo do futebol. O que vocês acham? Digam aí para mim. Arthur, pode começar. Então, gente, essa questão de prateleira para mim é muito relativo, né, cara?
Você pode falar que o Guardiola joga o futebol mais bonito, que ele revolucionou o futebol. Pô, isso aí é inquestionável. Ele trouxe um futebol vistoso de novo. Você gosta de parar pra ver os times do Guardiola jogar. Mas o Zidane, cara, ele chegou e ganhou, sabe? O Zidane, ele chegou, montou um time da forma que ele queria, passando por cima de alguns grandes craques que o Real Madrid tinha, que pra muitos não, esse cara tem que jogar. Por exemplo, o Rames, o Di Maria saiu com ele. Então o cara chegou, botou o pé na porta e falou, não, vai ficar desse jeito, eu ganho. Então, acho que os dois, pra mim, questão de prateleira, podem estar na mesma prateleira. Só que o Guardiola, ele tem um futebol mais bonito e pra mim, hoje, é melhor técnico ainda. Não que o Zidane não vai chegar nesse patamar. Então, cara, eu acredito que eles não estão na mesma prateleira por alguns motivos. Eu acho que para você ser considerado um técnico grande, você precisa... Não que o Zidane não seja grande, tô falando, tipo, com proporções históricas, você precisa além de conquistar títulos, né? Eu acho que você precisa deixar algum legado pro futebol, pro jogo de forma geral. E eu acho que o Guardiola, além de ser muito vitorioso, ele deixa um legado para a história do futebol. Ele é um marco, né? Ele é um parâmetro de comparação para todos os técnicos que surgiram após ele e até para técnicos que surgiram antes, né? Então, eu acredito que pela influência no modo de jogar futebol, por deixar um legado, a gente vê, por exemplo, qual o time marcante? Aquele Barcelona do Guardiola. Mas você pega, por exemplo, o Real Madrid do Zidane, muito vitorioso, mas você não viu aquela característica. Porra, aquele era o time do Real Madrid do Zidane. Hoje você vê sei lá, com proporções diferentes, já tá, gente, pelo amor de Deus. Um Fernando Diniz implementando um jogo de posse de bola. Você vê o conceito do Guardiola aí, entendeu? E é uma identidade que você não vê no Zidane, por exemplo, que é um técnico muito vitorioso, mas não deixou um legado tático. Ainda não deixou e não deixa um legado tático pro futebol. A gente lembra que o Guardiola, como o Jamba falou, ele foi influente em 2 títulos de Copa do Mundo, né? Da Espanha e da Alemanha. Então ele gera uma influência absurda pro futebol. Então eu acredito que na prateleira da história eles estão em outras prateleiras. Mesmo o Zidane sendo muito vitorioso, eu acredito que não só de técnico vitorioso se forma a primeira prateleira do futebol mundial em relação a técnicos. Então não estão. Para mim, essa pergunta é até simples de responder. Para mim, o Guardiola e o Zidane não estão na mesma prateleira. Primeiro, quando se fala de prateleira, a gente tem que analisar 2 quesitos. Hoje e no passado. Hoje, para mim, na primeira prateleira do futebol mundial, estão 2 técnicos. O Klopp e o Guardiola. Por quê? O Guardiola, quando ele chega num clube, ele chega trazendo ambição diferente. Quando ele foi pro Bayern, com certeza o Bayern estava buscando um título de Champions League. Ele chega no City para transformar a história de um clube que foi comprado, enfim, transformar, trazer título, trazer taça. No Barcelona, ele mudou o jeito do Barcelona. Então o Guardiola, ele traz essa visão de ambição. A mesma coisa do Klopp. Se o Klopp fosse para um time agora, por exemplo, se o Klopp fosse pro Real Madrid, o Real Madrid estaria esperando, com certeza, com muito mais força, a Champions League, entendeu? O Zidane chegou no Real Madrid como um gestor de grupo, porque ele conseguia trazer o peso dele de ex-jogador também e mostrar para os jogadores, olha só, vamos agir dessa maneira, vamos fazer assim, porque querendo ou não, ele mudou, claro, o estilo de jogar do Real Madrid, mas você não vê uma diferença tão brusca assim dele para outros treinadores, como vocês comentaram agora, o Ancelotti, né? E mais uma coisa, o Guardiola, ele muda o jeito do futebol, ele muda o jeito de jogar.
os times, desde 2010, mais ou menos, pra cá, jogam de dois jeitos. Ou eles jogam tentando ser ofensivos e meio que seguindo um pouco dos passos na influência que o Guardiola trouxe, ou os melhores times são reativos a isso. Como a gente vê, por exemplo, o Atlético de Madrid, que é um time totalmente reativo ao estilo de jogo do Barcelona, por exemplo. E foi aí que o Simeone conseguiu resultados, né? Então eu acho que são esses 3 pontos. Quando se fala de prateleira, o Guardiola hoje é muito maior do que o Zidane, e no passado, se a gente for botar a questão mais histórica do futebol, o Guardiola ainda está mais acima do Zidane. Ainda tem maior essa diferença. O Guardiola, para mim, está na prateleira do Cruyff, entendeu? Então é isso. Para mim é uma diferença clara e simples. O Zidane tem muito talento, chegou para começar a carreira dele no futebol, mas tem que sentar um pouquinho e aguardar que o Guardiola tem muita história. Não é eu fazer um papel aqui de vilão na história, não, mas eu acho que os companheiros aqui, em alguns pontos, estão completamente errados. Estão errados, sim. Ao falar que o Zidane mudou pouco a equipe em relação ao Carlo Ancelotti. Eu acho que o Zidane teve mudanças, sim, com a mudança do Casemiro, que foi um fator fundamental para dar uma fluidez maior no meio-campo do Real Madrid e dar um maior dinamismo. Coisas que outros treinadores não tiveram isso. O Casemiro foi campeão com o Ancelotti sendo reserva desse time. Reserva não, nem relacionado o Casemiro era. Então, eu acho que o fator é o seguinte: o Barcelona, ele é um clube que realmente encantou, mas eu não acho que seja uma revolução o Barcelona ter feito isso. Eu acho que o Cruyff já fazia isso antigamente. O Cruyff implementou isso aí, implementou coisas que foram vistas e aperfeiçoadas pelo Guardiola. Mas isso não é considerado uma revolução. Revolução feita pelo Cruyff, inspirada na Holanda de 74. Aí que a gente começa com 2 pontos de evolução. Não falar que o Guardiola é pioneiro, obviamente que ele não é, mas ele foi muito feliz em ter aperfeiçoado e ter um jogo mágico, como tinha o Barcelona. Mas não tirando o fato de que o Real Madrid, tricampeão da Champions, com Zidane, jogava de uma forma muito bonita também e tinha uma intensidade muito grande. Fato que os meus companheiros não conseguiram, na sua fala aqui, demonstrarem isso. Parece que o Real Madrid é um bando tricampeão. Não é assim que funciona. O Real Madrid era um time que tinha uma organização tática muito boa e o Zidane conseguia tirar muito bem o melhor de cada atleta. Agora, se vai deixar um legado, basta você analisar se o Zidane é merecedor. Por exemplo, porque o Guardiola, ele acaba tendo um jogo fantástico e na época realmente não tinha visto um time daquela intensidade como tinha o Barcelona do Guardiola, mas o Real Madrid também tinha essa intensidade. Então eu acredito que o Zidane é muito feliz como treinador, é um cara que se inova. Esse Real Madrid agora ele teve uma adaptação de tentar tirar o melhor de cada atleta, o Casemiro tendo uma outra função, os atletas, o meio campo muito bem estruturado. O Zidane tem sempre equipes que trabalham muito bem o meio campo e eu acho, na minha humilde opinião, que o Zidane é maior, porque maior eu analiso na questão títulos. Eu acredito que o Zidane, com o que ganhou hoje, é maior que o Guardiola. O Guardiola, um excelente técnico, exemplo, como todos já citaram aqui, ganhou muitos títulos também, mas eu acho que pelo tempo que o Zidane é treinador, que eu estou me basando nisso, e comparando com o Guardiola, o Zidane é maior hoje que ele, sim. Beleza. Você já chegou falando a próxima pergunta, que seria papum rapidinho para todo mundo responder, quem era o maior. E você já respondeu aí que o Zidane é maior por conta dele trazer mais títulos. Mas enfim, vou só complementar o que vocês falaram sobre essa questão do Guardiola. Primeiro, você patinou legal quando falou que o Guardiola não inovou. Porque, primeiro, essa ideia de marcação, pressão, sufoco na posse de bola, sair jogando com muito mais passes, ter um time mais competitivo, ter um time que trabalha mais... Aí a gente vai dar nesse ponto, porque aí eu acho que eu aconselho a você um livro, para você dar uma estudada, porque se você dá uma olhada no que a Holanda de 74 fazia, você vai olhar que o Guardiola ele é um aperfeiçoado do que era a Holanda de 74. Então, eu aconselho um livro para você, entendeu? Para olhar para o passado também e relembrar
de caras que foram importantes e fundamentais a implementar esse conceito. É o primeiro momento na história que é visto esses conceitos aí que você está falando aí, entendeu? Que é pressão, toque de bola e outros que eu posso citar aqui e enumerar, mas eu acho que a discussão não tende a cambar por esse lado, só estou falando que é o meu ponto de vista e aconselho a todos que não viram, Holanda de 74 aí, tem livro e etc. E o Cruyff, no Barcelona, num outro momento, ele trouxe esses conceitos, então eu acredito que Guardiola, como pupilo do Cruyff, ele, obviamente, ele aperfeiçoou. Eu não estou falando que ele é uma Copa, mas ele aperfeiçoou e é muito feliz no que faz, até hoje. Só para apontar uma coisa aqui, Gemão, o próprio Guardiola, ele cita muitas vezes as inspirações dele. Ele fala da Holanda, fala do Brasil dos anos 80 também. Mas só para pontuar também, para não passar em branco. Então, se é para não passar em branco, deixa eu falar só um negocinho rapidinho. Eu acho que, já que vocês foram para esse assunto da Holanda de 74, eu acho que a Holanda de 74 é algo embrionário ali, entendeu? A gente vê o nascimento de um conceito de intensidade, mas óbvio, por ser em 74, diversos conceitos ainda não existiam, diversas coisas ainda não existiam, o que com muito mérito foram desenvolvidos e implementados pelo Guardiola. Então você falar, por exemplo, é uma cópia da Holanda de 74, é um jogo muito mais completo do que a Holanda de 74. A gente via aquele time que saía tipo em blocos de marcação-pressão, mas eram blocos desorganizados, eram bandos pressionando e com um conceito embrionário de intensidade, mas com um pouco de passe de bola. Então é um conceito que, tipo assim, é o nascimento de um estilo de jogo muito embrionário, entendeu? E não é porque alguém tem uma pontinha de uma ideia que ele leva o mérito todo pelo estilo de jogo muito mais desenvolvido, muito mais bem implementado no futuro. Então, eu acho que é uma inspiração, é mais uma inspiração do que uma cópia, né? Porque é complicado falar que é uma cópia, algo muito mais desenvolvido, algo muito mais elaborado, algo muito mais complexo, com conceitos mais complexos, enfim. Então, vamos lá. Já que o cara trouxe leitura aqui, eu vou recomendar para ele olhar bastante no Google aí, ler o livro do Guardiola também, porque eu acho que ele tá meio viajado. Mas vou pegar uma frase aqui de leitura só para ele dar uma entendida do que o Guardiola é. O Guardiola, para começar, ele tinha uma obsessão pela posse de bola, velocidade da bola no gramado. Inclusive, ele já chegou até a recomendar que todos os gramados fossem extremamente aparados para a bola rolar perfeitamente em todos os campos dos campeonatos e tal. E aí ele trouxe as ideias de compactação, pressão, posse de bola, superioridade numérica. Vou ler aqui para você. Olha só o que o Guardiola falou. Ele fala: em todos os esportes coletivos, o segredo é sobrecarregar tanto um lado do gramado que o oponente deve forçar sua própria defesa a jogar. Você sobrecarrega de um lado e os atrai tanto que eles deixam o outro lado fraco. E quando nós fazemos isso tudo, nós atacamos e marcamos do outro lado. É por isso que você tem que passar a bola, mas apenas se estiver fazendo isso com uma intenção clara. É apenas para sobrecarregar o oponente, para atraí-los e então acertá-los com o golpe. É assim que o nosso jogo deve ser. O Guardiola ele também fala que no estilo de jogo que ele joga, para sair da marcação-pressão, ele tem que dar no mínimo 15 passes atrás para poder sair jogando perfeitamente e sair construindo na frente. O Guardiola, ele também é um técnico que ele fala bastante que o tic-tac não é um estilo de jogo assim que ele gosta tanto. Ele botou no livro dele que ele odeia o tic-tac, que para ele ficar tocando a bola não é tão bom assim. Para ele o que importa é dar os passes certeiros e ficar fazendo essa bola rodar para poder furar o bloqueio das defesas. E aí eu também vou trazer um ponto que o Arthur falou logo no início da live, que ele falou que o Zidane foi campeão logo do início, o Guardiola também foi. E o Guardiola, além dele ser campeão, ele ganhou mais que o Zidane. Ele ganhou o Mundial, a Champions, o Campeonato Espanhol, a Supercopa Espanhola e, se eu não me engano, um outro campeonato aí que é a Champions com o campeão da Europa League. Então, o Guardiola, ele, além disso, o Barcelona que ele pegou, saiu o Ronaldinho, saiu o Deco, saíram vários jogadores e ele trouxe da base, porque ele era técnico do Barcelona B.
da terceira divisão. Ele veio do Barcelona B. Ele trouxe o Thiago Alcântara, Sérgio Busquets, não sei se vocês sabem quem é, e o Sérgio Roberto. E aí ele contratou o Daniel Alves, o Piqué e o Keita. Foi isso que ele fez. O Barcelona foi campeão da Champions. Aquele Barcelona de Henry e de Eto'o. Depois chegou em 2 semifinais, só foi eliminado para a Internacional e para o Chelsea, os 2 que foram campeões. Então, para mim, o Guardiola ele tá em outro, como o flamenguista gosta de falar, outro patamar, em outra prateleira. E aí, Joaca, pode ler o livro dele que você vai entender um pouquinho mais. Mas, para fechar, então, vamos lá, bate-bola rapidinho. Quem que vocês escolheriam para ser o técnico do seu time hoje? Vamos lá, Arthur. Vou seguir aqui o pensamento aqui, vou cortar até a ordem do Arthur, só acho que tá equivocado sim o que você falou, tá muito equivocado. Eu acho que você deveria sim dar uma lida em um livro como eu li, não pegar dados do Google, é muito impreciso. A gente vai ficar nessa, então. Você deveria buscar alguma literatura como eu já li já, e isso aí você não pode discordar, que a leitura que eu fiz do livro. Não parece. Então, você falou uma grande besteira aí, uma besteira tamanha, que eu vou ter que falar aqui, que é o seguinte: você falou que trouxe conceitos de compactação, como o Renan também falou. Rapaziada, olha só, o futebol não começou. É porque vocês também, quando vão falar do Barcelona, vocês têm esse lado mais afetivo, esse lado mais emocional, que é o meu Barcelona, não sei o que. Calma, gente. É o seguinte, a Holanda de 74, o Renan falou, é embrionária? É embrionária. Mas tinha esse conceito também, cara. Eu vou mostrar isso pra vocês em algum outro momento. Eu não vou conseguir mostrar para o público aqui do podcast, mas eu posso mostrar pra vocês em algum outro momento. Conceitos de cobertura defensiva, marcação e intensidade, posse de bola, troca de posição. Chega a ser fantástico o que eu tô falando. Não é... Eu falando não fica tão nítido. Mas eu espero que fique para alguns que Guardiola não inovou sim, foi muito feliz em aperfeiçoar. Você falou que ele não inovou, olha aí. Não, olha só, eu não vou repetir, tipo assim, ele não inovou, ele foi feliz em ter aperfeiçoado algo e ser muito feliz. Porque inovar é você ser o primeiro a fazer aquilo. E infelizmente, ele não foi o primeiro. Isso é inegável, ele não foi o primeiro. Mas eu não acho que o Guardiola não seja um grande treinador. Ele é um grande treinador, dos melhores do mundo. Mas eu só acho que tem um lado mais bonito e afetivo quando fala, que é o Guardiola do Barcelona. Realmente era um Barcelona muito bom. Mas eu acredito que esse Barcelona era muito feliz com bola e sem bola. Mas o grande craque desse time é Lionel Messi. E pegou o Lionel Messi voando, e ele é muito feliz de ter alavancado ainda mais a carreira do Messi, que com o Guardiola, Messi tem números impressionantes. Pós-Guardiola, só com o Luiz Henrique, em 2015, o Messi tem números impressionantes. Na verdade, eu falo impressionante o Messi ter feito 90 gols numa temporada. E eu acho que é isso, mas os meus pontos são esses. Então, rapaziada, eu acho que pro tema desse podcast, toda essa discussão já responde com bastante tranquilidade, né? Que a gente não vê... A gente fala sobre os técnicos, não é só sobre os títulos que eles ganham. Senão seria algo muito matemático, né? Então, quem ganhou mais é maior, quem ganhou mais é mais relevante. Nosso podcast é sobre Guardiola versus Zidane, então nossa eterna discussão aqui só prova que esse debate nem tem tanta discussão assim, porque o Guardiola representa muito mais pro futebol, muito mais discussões maiores, além do que ganhou, entendeu? Muito mais influência no jogo, muito mais... será que são conceitos do lá de 74, se são aprimorados, se não são? Enfim, a gente está discutindo como um dos maiores, se não o maior técnico da história, contra um técnico que ganhou muito e que pode se tornar ainda, mas que hoje não está nem perto do Guardiola perante a história do futebol. E não é por gostar do Barcelona ou ser fã de alguém, são fatos, entendeu? São fatos que a gente analisa, são fatos que qualquer pessoa que é apaixonada por futebol e acompanha sabe que não é só por títulos que se faz um grande técnico, é por legado, por influência. Tanto que a gente estava, no último podcast a gente falou sobre o legado do Jorge Jesus,
e não falamos só dos títulos que ele ganhou, mas falamos sobre até a influência dele no extracampo. Então, pra gente falar já da relevância, do tamanho, da importância de um técnico, a gente não tem que falar só do que ele ganhou, e sim de tudo que envolve ser um grande técnico para a história do futebol. Então, por isso, para finalizar essa discussão entre Guardiola e Zidane, nem comparação. Pepe Guardiola. Arthur, dá suas considerações aí. Quem que você escolheria pro seu time? Rapaz, depois desse debate aí, né, fica até difícil falar. Mas eu tenho uma opinião um pouco controversa quanto a essa pergunta. Lógico, se eu tivesse a opção de contratar um técnico para montar um grupo, para construir um jogo, pô, com certeza para mim o Guardiola. Mas se eu tenho que contratar um cara para ao meu modo de ver, para resolver o problema, de cara para mim o Zidane. Acho que é um cara que pode chegar hoje e saber lidar com o que ele tem na mão. O Guardiola ele sempre vai trazendo um ou outro, sempre vai pegar um dali, outro daqui para formar o time do jeito que ele quer. Mas, lógico, se eu tivesse a opção de contratar um cara para montagem de elenco, para construir um futebol, porra, com certeza o Guardiola. E é isso, gente. Queria dizer que tá lindo isso aqui. Bom, vou dar minhas considerações aqui. O que o Arthur também falou agora teve um peso. O Zidane é um treinador que, se você traz agora, ele resolve com o que ele tem na mão. Quer dizer, mas até que ponto, né? Porque ele pegou o Real Madrid, né? Eu gostei muito desse debate entre vocês. Pra mim, eu recomendo os dois a darem uma lida. Tô brincando. Mas a parada é a seguinte: eu prefiro o futebol mais bem jogado, então eu contrataria o Guardiola. Mas pouca gente sabe que o Zidane fez estágio com o Guardiola O Zidane fez um estágio com o Guardiola, pouca gente sabe disso. Então, o que acontece? O Zidane, falando um pouquinho dele, ele ganhou 3 Champions com o mesmo time que logo depois estava nas mãos do Lopetegui. Mas a gente tem que analisar uma questão diferente do futebol. O Guardiola é um técnico que mudou a história, ele mudou todo um contexto de futebol, entendeu? Por mais que ele traga muito, vocês falaram muito da Holanda de 74, eu acho que traz mais até dos ensinamentos do Cruyff treinador. Tem muito dessa passagem do Cruyff treinador, da La Masia e tudo mais. O Zidane é um gestor de grupo, mas o Guardiola é um treinador de outro patamar. Não tem como. O cara ajeita o futebol, ajeita o time do jeito que ele quer que o futebol seja jogado. Então, pra mim, eu traria ele pro meu time. É uma outra visão, um outro tipo de futebol. Então, o estilo de jogo dele, pra mim, é muito bonito. Então, eu ficaria com o Guardiola, traria ele pra mim. É isso, gostei demais dessa discussão aí. Só pra opinar qual clube, qual treinador que eu escolheria também, que eu acabei não opinando, eu acho que a opinião de todos tem que ser respeitada, obviamente, meus consagrados aqui. Apesar de... Eu não acredito, só pra rebater uma coisinha da parada de Zidane ser um bom gestor de grupo, eu acho que isso gera até uma controvérsia. É controverso esse argumento pelo fato de Zidane, ao longo do seu tempo de Real Madrid, sempre tá em manchete pelo fato dele não sempre tá brigando com alguém. Briga com o Bale, briga com o Rames e etc. Então acho que não é a principal qualidade do Zidane. Eu acho que, eu não sei o que acontece, mas o Real Madrid do Zidane, ele só vai ser visto e parado para analisar a sua grandeza. Não sei o que precisa, porque é um time fantástico. Até taticamente é um time fantástico. Então eu acho que o Guardiola sim é fantástico no mesmo ponto, mas eu acho que o Zidane também é fantástico e não levado tão a sério quanto é o Guardiola, que muitos dos meus amigos têm até esse argumento de que o Zidane é um gestor de grupo, então eu acho errado. Então eu fico com o Zidane, eu dou um time pro Zidane e o Zidane me dá 3 Libertadores aqui no Brasil. Beleza, só para apimentar mais um pouco, falar sobre essa questão aí que ele falou do Barcelona
né, do Guardiola, que o Guardiola se inspirou ali no Cruyff. Na verdade não foi no Cruyff, foi no Rinus Michels, treinador da Holanda. Quando a gente fala do Cruyff, a gente fala da seleção que o Cruyff jogou. E bom, só para finalizar também, não falar muito, já estamos nas considerações finais quase, mas só uma alfinetada aqui, é que desse Barcelona do Guardiola aí em 2012, o Messi fez 91 gols na temporada. O Barcelona meteu várias goleadas, o Messi marcou 5 gols contra o Bayer Leverkusen, chegou a ganhar desse time do Real Madrid aí no Bernabéu por 6-2, 5-0 na era do Guardiola. E também, só para fechar, o Flamengo em 2012 no Campeonato Brasileiro fez 89 gols. Então o Messi fez mais gols que o Flamengo no Campeonato Brasileiro. E aí é isso aí, a minha pontada, a minha farpa aí. Mas então, muito obrigado aí para vocês que participaram aí, mais uma vez vocês estão excelentes. E eu fico com o Guardiola se ele fosse técnico do meu time. Mas vamos lá, Arthur, suas considerações finais aí. Gemão, só pra falar uma coisinha, cara, eu acho que essa discussão do Guardiola, Barcelona do Guardiola e o Real Madrid do Zidane é a mesma discussão do MSN e o BBC, né, cara? Sempre vai ter aquela coisa de... Sempre um vai achar que um é melhor e o outro vai achar que o rival é melhor. Mas, enfim, e vale para outro podcast aí, fica a ideia. Mas, enfim, gente, eu queria agradecer a vocês aí mais uma vez por estar escutando a gente. Espero que vocês tenham gostado desse podcast que foi apimentado e maravilhoso, tá bom? Um grande abraço, tamo junto. Sempre um prazer inenarrável estar com vocês hoje, um debate quentíssimo, com troca de farpa. É isso que eu gosto, disso que o povo gosta, disso que o brasileiro de verdade gosta, sendo bem sincero. Enfim, galera, sempre um prazer estar com vocês. Eu acho que a gente tá aqui brincando, a gente tá entre amigos, vai rolar essas farpas, vai rolar divergência de opinião, e isso faz esse debate ser único e imperdível. Vocês têm que acompanhar todos os debates, porque sempre pode surgir uma farpinha ou outra aqui. E é assim mesmo, a gente tem que respeitar a opinião de todos, né? E é isso. Tamo junto sempre, rapaziada, até os próximos. É isso, vou dar minhas considerações aqui também. Pra mim o Zidane é gestor sim, melhor que o Rafa Benítez, teve mesmo um time na mão, melhor. É isso, eu dei minha farpinha também. Adorei esse podcast mais veneno que eu já vi. E é isso, pra mim é sempre um prazer estar aqui comentando com vocês o que eu mais gosto. E divulguem a página, entrem no YouTube, chamem amigos, compartilhem, que a gente está tentando fazer o melhor aqui para vocês. E novamente, muito obrigado. E Mirandinha, aquele abraço especial para você. Tamo junto, galera. Só para emendar minhas considerações finais aqui, eu nunca vou respeitar a opinião de um cara que fala que Robinho vai ser melhor que Richarlison. E Robinho é um novo Richarlison. Então eu vou seguir aqui a lógica aqui. E é o seguinte, eu aconselho a esse rapaz chamado Gabriel Sampaio e a todos os outros que queiram entender um pouco mais de futebol, que façam um curso, pergunte ao jogo. E aí vocês vão entender muito bem todos esses conceitos aqui que eu citei. E também eu aconselho uma leitura mais aprofundada. Não você pegar uma informação do Google, pode ser criado por um site, por um outro, e e trazer para cá. Então acho que é necessário você ter a literatura a seu favor e, se possível, se especializar fazendo um curso. Entendeu? Para não sair falando certas coisas que não enriquecem no podcast. Então, eu deixo aqui minha consideração final com um pouco de acidez. E esse podcast aqui tá bom. E eu acho que tem que ter um papel de alguém também para discordar. Ficar todo mundo concordando com todo mundo, falar Guardiola. Então, hoje eu tive a função de fazer esse papel. Nada combinado, mas eu acredito mesmo nas ideias de Zidane. E acredito que esse podcast tenha para ser um podcast muito bom e que vocês tenham aqui com a gente nos próximos, tá bom? Abraços! Galera, só para falar, se botarem a Naja, uma Naja, né, a cobra Naja do lado, ver quem é a Naja e quem é o Águia, porque os dois estão cheios de veneno. Mas é isso. Feijão que não aguenta pressão não entra na panela, e quem faz acupuntura e tem medo de agulha tá no lugar errado. Mas é isso, galera. Uma boa noite, boa tarde para todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado aí por escutarem mais um podcast. Até a próxima.
Tamo junto. A lei do futebol.